Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos. Já sabe, este programa de reflexão semanal, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, comigo, o Pedro Conceição, na moderação, e agora com a Débora Azadim também aqui nos comentários. O nosso propósito, já sabe qual é. O Sr. Cónigo já tem as suas reflexões compiladas em mais de 5 volumes, e semanalmente traz-nos aqui uma dessas reflexões, vai-nos fazer uma leitura comentada e depois vamos comentar e convidamos em si também, quem nos ouve e quem nos vê, a fazer também essa reflexão. Sr. Cónigo, hoje, a solidão mata. É um título forte. É agora forte. Então, o matar, a gente pensa que é logo assim, não é? Não. Isto matar, há muita maneira de o fazer. Exatamente. É verdade. E é a outra maneira de o fazer que está neste título. A solidão mata. E, de facto, é bem verdade, ouviram? É bem verdade. Eu vou ler, então, o texto que tenho. A solidão mata. Desculpem, eu primeiro peço desculpa, mas eu estou com a garganta um bocadinho entupida, porque este tempo de inverno é o que fruto dá. da época, não é? É fruto da época. Pronto. Em qualquer época histórica, a solidão foi sempre vivida e sentida como abandono. Antes, as circunstâncias eram semelhantes às de hoje, ou até piores. As circunstâncias. Havia miséria, pobreza, maus tratos, doenças mentais, depressões, dificuldades de toda a ordem. Mas a solidão não era sentida porque a família estava presente. Cumpria-se o quarto mandamento que manda honrar pai e mãe, mesmo quando já velhinhos e, sobretudo, quando já velhinhos. Eu lembro-me da tia Zefa, que tinha cá um feitiozinho, que nem vos conto, e decidiu não partilhar a casa com ninguém. Queria viver só, na sua casinha. Ela bem sabia que a família não se iria esquecer dela. Por isso nunca soube o que era a solidão. Paz à sua alma. Mas atenção, isto foi há mais de 50 anos. Agora não é bem assim. Agora há muitas pessoas a viver o síndrome da solidão por lhes faltar a ajuda familiar e a presença de amigos. E eu já sabia que a solidão pode existir no meio de multidões e ser sentida em lugares densamente povoados, e que é sempre descrita como a perda de identidade, a ausência de compreensão e a fuga à compaixão. É curioso que é nos hospitais que muitos doentes vivem esta tríplice solidão. A pessoa passa a ser o doente da cama tal. A solidão implica a sensação de distanciamento, abandono, às vezes rejeição, insegurança, ansiedade, falta de esperança, convencimento de inutilidade, insignificância, depressão, doença e depois ressentimento. Também há solidão após um divórcio ou perda de alguém muito querido. E milhares de outras razões podem ser aduzidas, entre as quais a impessoalidade das cidades populosas, das casas colmeia e do egocentrismo das camadas mais jovens, só preocupadas com os próprios problemas. A acrescentar a essas razões, se o indivíduo se convence de que ninguém o ama, há o aumento da experiência de sofrimento que pode ser causa de suicídio. Consta que muitas pessoas se suicidaram porque se convenceram que já ninguém as amava. Sentiam-se sós.
De facto, muitos eventos da vida estão associados à solidão. Mas repetimos que o maior é o abandono familiar quando se atinge a velhice. Até aos anos 80 do século XX, as famílias eram tipicamente unidas. Falo por Portugal e, sobretudo, pelas nossas aldeias. Eram tipicamente unidas e estáveis. Os divórcios eram poucos e raros, e pouca gente vivia solitária. Havia espírito de comunhão. Hoje a tendência é para inverter os valores familiares. Eu não receio por isso afirmar que o século XXI virá a ser conhecido como o século da solidão forçada. Cuidar das pessoas idosas e doentes, apesar das muitas e boas exceções, é um peso que os filhos não estão dispostos a carregar. Cada dia que passa, a mentalidade comum obriga-nos a pensar que o nosso destino é nascer sozinho, atravessar a vida como um ser sozinho e, no fim, morrer sozinho. É triste obrigarem-nos a considerar que a solidão é a essência da condição humana, o que contradiz a nossa tradicional solidariedade portuguesa com a sua cultura cristã e personalista. Fazem-nos crer que temos de aceitar o facto do isolamento e da solidão, lidar com ele e aprender como direcionar a própria vida de forma, imaginem, bela e satisfatória, cada um que se arranje. Nós, e os outros que se arranjem. É um pouco esta mentalidade que está agora na moda. Parece que se perdeu o sentimento de pertença e se ganhou a sensação de carregar o isolamento. Hoje a solidão na terceira idade é bem visível porque o egoísmo invadiu a sociedade. E quando digo sociedade, quero ser mais concreto, invadiu o pensamento familiar e deu cabo daquilo que nós consideramos ser a essência da humanidade, que é somos com os outros. Ninguém nasce para viver sozinho. Isto é o que eu acho. E por isso li o texto e acho que falar assim de solidão e dizer que a solidão mata, estou mesmo convencido que há muita gente que até se mata, se suicida, porque chegou à conclusão que ninguém o ama ou a ama. Chegou à conclusão que para viver sozinho assim não vale a pena. Isto é o que eu encontro como foco na minha já vasta experiência da vida. É. Sr. Cónigo, muito obrigado. Ainda há poucas semanas saíram duas notícias, ainda no mês de dezembro passado. Duas notícias que são, infelizmente, O retrato disto. o retrato disto. Ora está. Com poucos dias de distância, mas eu quase me atreveria, não faço esse exercício macabro, que a realidade já é suficientemente dura, mas se calhar fomos analisar o ano passado, 2024, vamos encontrar uma média de uma notícia assim dramática relacionada claramente com a solidão, mas estas duas últimas do mês de dezembro se calhar também acompanharam. Um filho e a sua mãe em pleno coração de Lisboa. Em pleno coração de Lisboa. E a história contava que o filho cuidava da mãe. O filho e a nora. Não, essa é outra história. É outra história. Esta aqui foi antes dessa. O filho cuidava da mãe. A mãe já estava acamada. O filho até tinha uma vida ali social no bairro.
pronto, os seus tempinhos também ia ali conviver ao café, e foi por aí que foi dado o alerta. Foi por aí que foi dado o alerta que as pessoas começaram a notar. Chegou o inverno, o fulano tal não aparece, o que é que se terá passado e tal. E a senhora do café disse, já há 2 ou 3 dias que as janelas não estão abertas do apartamento. E aí chamaram as autoridades, e ele deve ter dado qualquer coisa de saúde, faleceu, e a mãe estava acamada e também já com um quadro de demência, e ainda conseguiu pedir ajuda. Em pleno coração de Lisboa. E o filho não se importou com a situação. Não. E ele Não, faleceu. o filho morreu. E o filho é que morreu. O filho morreu. E a O mãe filho morreu. também. E depois a mãe, já em quadro de demência e acamada, não conseguiu pedir ajuda. Mas as autópsias revelaram que o filho terá morrido primeiro. Pronto. Lá está. É. Aqui é mesmo a solidão Exatamente. mata. E matou. E matou. E matou. Matou aqui 2 pessoas. E depois houve outro caso que era o que estava a referir, esse bem mais preocupante, né? Porque se o outro já é preocupante, este aqui ainda é mais, né? Em Setúbal, um filho, a nora e a sua mãe, cuidavam, viviam com, esse ainda é que é o resquício, viviam com a senhora de 98 anos, acamada, demência total, e aí deixaram-na ao abandono, né? E ela morreu. Isto dói, não é? Isto é uma coisa... É terrível. Pronto, mas o Socorro acabava o texto a dizer que alterou, né? E hoje em dia a solidão invadiu-nos, né? Qualquer coisa assim. Mas eu diria que convenceu, e é o que você faz aqui na sua reflexão, convenceu-nos, está a convencer-nos, né? E era o que eu sublinhava aqui, que a solidão é a essência da condição humana. Pois. Era a reflexão que eu fazia. A sociedade hoje em dia é tão materialista, tão funcionalista, né? As pessoas só importam se funcionarem, né? Se for uma peça na engrenagem. Se forem úteis para... Forem úteis. Sim. Isto, lembro-me ainda nos meus tempos de menino e moço, quando estudei a sociologia, funcionalismo, eu já não tenho bem o conceito exato, mas acho que havia estes estudos sociológicos feitos ao longo das décadas, e é uma sociedade muito funcionalista. Pedro, pelo menos a nossa, não é? Pelo menos a nossa ocidental, não é? Eu costumo, nas minhas aulas de ética, que eu também dou dessas coisas, enquanto for grande, às tantas vezes, mas que a relação humana tem 4 níveis distintos, a começar pelo bom, o amor. Porque o amor cria condições para que toda a gente se sinta bem. O outro é já circunstancial, a justiça. As pessoas entendem-se, se não é porque se amam, é porque têm que cumprir leis. Claro. E então o respeito é uma coisa que se sentem como obrigação. É o dever ser. Exatamente. Pois há uma terceira maneira que é muito má, que é o ódio, o mau entendimento entre as pessoas. O que é verdade é que é uma das circunstâncias humanas muito comuns. Pronto. Não é só a questão de guerras grandes. Sim. Porque as guerras pequeninas são também fruto de um ódio, pode ser um ódio pequenino, destas críticas constantes, enfim. Sim. Mas há um 4º nível que está aqui metido, que é o chamado nível da indiferença. E isto é que me dói mesmo a sério. Eu acho que uma pessoa indiferente que é pior que um inimigo, porque a gente do inimigo conta com... Exatamente. Conta que vai ter algo contra. Exato. E na indiferença a gente não conta. E a nossa sociedade está muito marcada hoje pela indiferença. Ora, isto, o Sr. Cônego dizia aqui no texto que há uns bons anos atrás, há uns 50 anos atrás, a solidão, sobretudo na velhice, não era sentida. Não era porque as famílias estavam abertas e preparadas, porque essa questão a questão de acolher o outro também está muito ligada à resiliência de quem se coloca à disposição para acolher, para cuidar. E toda a gente presumia que tinha sempre um amparo. Exato. Há sempre um amparo familiar. Havia uma rede. Havia uma rede. Presumia-se. Não era formal, nem era obrigatória por lei, né? Mas era por esta... É porque sentia-se que a essência da condição humana uma tradição portuguesa, não era ficarmos sós. Mas simplesmente uma tradição católica, portuguesa, que nos ajuda a olhar para o outro e poder chamar-lhe irmão.
semelhante, alguém que tenha e depois vêm os políticos dizer, alguém que tenha os mesmos direitos que eu. Pois, nessa altura era assim. Agora nós dizemos que temos os direitos, mas chamamos de direito a que os outros nos tratem. E a gente esquece que o mesmo direito é para nós tratarmos os outros. Também é um dever. E por isso mesmo, o que está na moda é mesmo a solidão. Claro, as exceções são enormes. Sim. Ainda bem, ainda Felizmente. bem. Sim. Mas parece-me, e a experiência, eu volto a dizer o que disse há bocado, a experiência da vida vai-me dizendo que isto está cada vez pior, esta coisa da solidão. Havia aí um sítio qualquer que eu dizia que no meio das multidões as pessoas sentem-se sós. Uhum. E uma das razões, dizia eu ali, são as casas colmeia. Eu não dizia colmeia, mas era como se dissesse. A habitação de muita gente no mesmo prédio, se calhar bom dia ou boa tarde quando se encontram, como quem quer dizer, é meu vizinho, mas mais nada, ninguém quer saber nada de nada. É a superficialidade também. É a superficialidade. São relacionamentos marcados por isso. Consta-me. E na altura isto era muito falado, que quando houve umas cheias e depois um terremoto já há uns tempos, que em Lisboa as pessoas ficaram um bocado apertadas com medo. E que, ao menos nessa altura, por causa disso ter acontecido, que houve muita gente que todo dia subia e descia no mesmo elevador, às mesmas horas, os prédios altos, e que ao menos a partir desse dia começaram a cumprimentar-se. Sem ter o apertão. Não, mas é a questão da solidão, é Sim. assim... É que Sentiram a condição humana. Pois, mas é que a vida, quando começa a ficar facilitada no seu relacionamento social, porque as pessoas passam a ter para si próprias, o nós, como eu dizia no texto, e os outros que se arranjem, quando as pessoas começam a ter para si próprias aquilo que necessitam, não precisam de pedir aos outros. É o Estado que é culpado se isto não funciona. Quando diz o Estado é o Governo, e quando não é o Governo é outra coisa, outra entidade qualquer. Porque a verdade é que as pessoas sentem-se mais ou menos arraigadas à ideia individualista de que todos terão de tratar dele. E o próprio esquece que deve tratar dos outros. E isto é a tal questão do isolamento que leva à solidão de muita gente. Isto é a minha maneira de ver, atenção, vale o que vale. Mas era curioso que vocês até apresentassem casos concretos, porque devem tê-los. Sim, Débora, queres comentar? Olha, eu tenho um caso lá em casa, bem próximo, não é? Meu pai, eu estava em Portugal já há muitos anos, a minha irmã, entretanto, veio, e o meu pai ficou só no Brasil. Ficou só e tive que ir buscá-lo e trazê-lo, tá cá viver conosco. Mas nesse tempo em que a minha irmã esteve cá, porque era o único elo que ele tinha depois da minha vinda para Portugal, e a minha mãe já é falecida, o tempo em que ela esteve cá, que foi ali por volta de 4 anos, em que ele ficou só no Brasil, quando nós fomos lá visitá-lo, nós percebemos o impacto Da solidão. que foi na vida dele esses 4 anos em que ele não teve família por perto. O grande impacto. Veio para cá muito debilitado, muito fragilizado também a nível psicológico. Pois, é E esse foi aspecto. todo um caminho, e tem sido um caminho com ele de sustentá-lo nessa fase da vida em que ele está, que já é uma fase que constitui alguma fragilidade, é idoso, mas também de ajudá-lo a superar esse tempo em que ele esteve sozinho. E isso exige muito de quem cuida, exige muito de quem acolhe, por isso que eu falava dessa questão da resiliência, porque se calhar também a nossa sociedade não está sendo preparada para isso. Nós vivemos um tempo em que tudo é em torno dos nossos interesses, o nosso umbigo, o nosso querer, os nossos direitos, lá está. Esquecemos também desse dever, né? E vamos nos fechando em nós próprios, né? E vamos nos esquecendo. A palavra dever, peço desculpa de meter aqui este elemento, mas é importante. A palavra dever é muito usada, muito usada na linguagem dos mandamentos, muito usada na linguagem das catequeses, o que quer dizer muito usada na linguagem de uma familiaridade religiosa, onde há determinadas leis ou normas, mais normas que leis, relacionadas com a aproximação das pessoas.
O dever do respeito, o dever do cuidar de, o dever de... Isto era-nos incutido quando éramos pequenos, logo Valor. daí. Era, e de que maneira? Portanto, isto era. E, portanto, cada pessoa era fulano de tal, mas com nome. Ainda que nós lhe chamássemos nomes carinhosos como o papá, não sei o quê, sem dizer nome mesmo, mas não importava o nome depois, porque estava em causa a identidade de alguém. E isto tinha a ver com a palavra dever. Não se esqueçam que na linguagem jurídica a palavra dever mais ou menos foi posta à margem. O que é que sobrou? Foi a palavra obrigação. A palavra obrigação está relacionada com questões de justiça, de sociedade, não de comunidade nem de família. Na palavra comunidade e na palavra família nós encontramos, sem dúvida nenhuma, a ideia de dever. Por isso é que eu no texto, em determinado momento, quase ao princípio, dizia que era para se cumprir o 4º mandamento. Olha, os mandamentos são mandamentos da lei de Deus. 4º mandamento que manda honrar pai e mãe. Nesta expressão honrar nós encontramos tantas características dos tais deveres educativos, da relação, do estar com, o estar atento, não viver nesta indiferença que é muito comum à sociedade atual. À sociedade, não é à comunidade, é à sociedade atual. Enfim, o dever de honrar. Este honrar, dizia eu, implica tanta coisa na vida. Porque honrar não é um verbo sozinho. É um verbo que tem atitudes, comportamentos, ações, palavras, até pensamentos. E é, sobretudo, o estar com, nos momentos em que há mais necessidade de estar com. Quando falta isto tudo, existe solidão. Isto é, o dever não aparece. Só é dever se for obrigação. Porque se a gente não cumpre como obrigação, a polícia cai-nos em cima. Sim. E nestas coisas, o dever é mesmo uma coisa interior e interna. Quando eu digo interior e interna, estou a dizer que faz parte dos valores morais, éticos, da vida de cada um e da vida de todos em comunidade. A família, aliás, é feita, ou melhor, é baseada em quê? Palavras textuais: amor, respeito e fidelidade. Se vocês forem a um casamento, a uma igreja e até mesmo um registro civil e ouvirem as palavras que são ditas, vão verificar que estas 3 lá aparecem: amor, respeito, fidelidade. Isto é o dever. Porque acontece que se fosse uma obrigação, era contrária à liberdade de escolha quando alguém casa. É que a obrigação impõe. O dever não impõe, simplesmente propõe. Isto parece que é a mesma coisa, mas não é. O propor significa que diz assim, olha, faz assim e a tua felicidade nasce a partir daí. Agora, quando fizeres isso, lembra-te, filho és, pai serás. Um ditado popular. Aquilo que fizeres aos outros agora, um dia vais receber também. E se agora não fazes aos outros aquilo que é o teu dever moral, de aproximação, de cuidados, dessas coisas todas, sujeitas-te a que um dia mais tarde te façam o mesmo. Isto é, Pedro, Débora, isto é um bocadinho diferente. E agora aqui vou puxar a brasa para a minha sardinha. Para a minha. Isto é um bocadinho diferente das pessoas que, ou por vocação, ou por decisão, seja ela qual for, escolhem um estilo de vida em que se impõem a si próprios o cuidar da solidão dos outros. Por isso mesmo, vocês, por exemplo, agora pensam que há 15 dias, 3 semanas sensivelmente, tiveram o Natal. E vocês dizem, o Natal foi a festa da família, que maravilha, não é? Não há solidão. Que maravilha, não é? Foi assim que eu disse. O espírito de Natal. Agora pensem assim, então e os padres que têm que estar ali nas comunidades, que estão sozinhos, por causa das missas e do atender as pessoas, etc. Pois, decidiram cuidar da solidão dos outros. Porque a maior parte das famílias unem-se agora, e voltando à questão do Natal,
por uma questão tradicional de festa de Natal. Ai, que lindo que é. Sim, mas no dia seguinte vai cada um para o seu lado e continua tudo na mesma. E é mau. Ainda bem que há algumas pessoas, entre as quais os padres, volto a dizer, isto é puxar a brasa cá para o nosso lado, mas pronto, O seu sindicato. para o meu sindicato, que se dedicam a cuidar da chamada solidão de muita gente. E é verdade isto. Ainda bem que acontece. Desculpem lá, mas... Sim. E já agora também fala nesse âmbito, quando li o texto também me lembrava, e enquadra-se perfeitamente aí, os padres, os consagrados de vida ativa, sim. que fazem essa opção naturalmente, né? Mas acredito que a grande maioria são humanos também, e se calhar um momento ou outro de mais de cansaço, isso podem sentir que estou só, mas certamente, pelo menos os que eu conheço, sentem-se, são sempre pessoas que estão, cá está, sempre disponíveis para atender, estão, não é? Mas, perfeitamente, sim, perfeitamente. Já agora sim, estou a completar o pensamento. sim, Eu acho que sim. No meu caso é um caso, ponto claro. final. Mas a gente vai, por exemplo, pensar, sei lá, em casas de abrigo, em missões, Sim, em lares, em que muita gente Sim. ligada à igreja, felizmente, muita gente ligada à igreja, faz uma coisa que outras pessoas não fazem a não ser se receberem. Pois, exatamente. Aí há algo mais. Não, porque está relacionado com o tal não cuidar, não ter o dever de, que acham que eu faço se me pagarem, e horas extraordinárias. Isto é muito real. Sim, sim. Isso é muito real, depois dá o que dá. Não, isto é o resultado do que eu dizia ao início desta sociedade funcionalista, né? Completamente funcional. Tal qual. Mas ainda neste ponto você puxou o seu sindicato, fazer aqui defesa a alguém que não pode estar aqui também por opção, que são as consagradas contemplativas. Exato. Outras E, mas ao menos entre elas estão em grupo. era o ponto que eu queria chegar, porque felizmente na Diocese temos 3 casas neste momento de comunidade de vida contemplativa, todas femininas, e conheço relativamente bem, sobretudo a de Campo Maior, das monjas concessionistas, mas conhecendo um pouco a regra de vida delas, não é? As pessoas tomam uma opção, não é? Têm uma vida de silêncio, de oração. É uma solidão acompanhada. Sim. E para quem está fora, eu já pus várias notícias, sobretudo nas redes sociais, depois há pessoas que reagem, que não percebem, não é? Mas o que é isto? Mas agora, não é? O sentido faz, pronto, questiona, mas ainda assim é interessante ver isso da comunidade, não é? Porque a pessoa toma essa opção, ainda conheci também aqui os cartuchos de Évora, e a regra deles, segundo os especialistas, e vi-se, era bem dura, não é? Eles passavam muito tempo, cada um tinha a sua cela, bastante, entre aspas, isolados, não é? Por opção, não é? Mas ainda assim, para provar que a solidão não é a essência da condição humana. Porque pode-se pensar, cá está, então, por isso é que essas pessoas quase facilmente tomam essa opção, porque se nós acreditamos que a solidão é a essência da condição humana, não nos causa assim tanta estranheza. Mas essas comunidades, e que já são multisseculares, nas suas regras têm tem que ser em comunidade, não é uma coisa que é feita sozinha e isolada. É em comunidade e na regra de vida há momentos comunitários. Eu sei que, por exemplo, as monjas de Campo Maior, creio que é todos os dias, ou pelo menos alguns dias por semana, têm ali umas horitas de, digamos, quase como uma panela de pressão de um escape, não é? Os cartuchos também tinham, não é? Os momentos fraternos. Os cartuchos até saíam a passear. Às quintas-feiras à tarde, tinha uma tarde livre, não é? Porque a solidão não é a essência da condição humana. E o problema é que o século XXI, como o seu padre diz, será o século da solidão forçada, mas forçada por toda uma sociedade funcionalista, por todo um materialismo, por todo um consumismo, por todo um só egocentrismo, olhar para nós, né? Nós, e os outros desenrascam. Isto, nós. Que nos estão a convencer que não, o que é bom é estar sozinho, né? Por isso vemos também todos, e o Sr. quando falava aqui é verdade, e na sociedade portuguesa temos bem o reflexo disso, todo este desmoronamento da família, desta rede familiar que existia até há 3 ou 4 décadas atrás,
foi precisamente nesta mudança de chip, entre É aspas. verdade. Não, pensa, mas não, tens é que trabalhar muito, e depois a sociedade também organizou-se muito por aí, não é? Porque se depois vemos os países nórdicos, que até têm uma tradição mais protestante, não é? Mas muito individualista. Também muito individualista. É. Mas ainda assim, do que eles falaram, não estou lá, mas ainda pelo menos eles tentam vender essa ideia aí não vou fazer publicidade a marcas, mas os conceitos que eles tentam vender é um pouco há essa preocupação também do estar de ter uma casa até relativamente, não é preciso muitos formalismos, mais acolhedora, mas para haver momentos e pelo menos em termos da questão laboral, a questão ali dos horários, ainda há pouco tempo saiu essa notícia e está sempre a sair, que os portugueses estão no topo da Europa dos que passam mais tempo no trabalho. Mas depois esse topo não se reflete na produtividade. É outra história. Mas, e às vezes ouço testemunhos de imigrantes, que há vários programas, e uma das coisas que eles falam muito é essa questão. Não, aqui os horários, entramos às 8 e saímos às 4, isto aqui. E é para cumprir. Havia uma história de um português que é habituado da área da informática, estava habituado a trabalhar noites fora e não sei o quê, e teve lá um problema na empresa e às 5 ainda lá estava. Pronto, há moda portuguesa, né? Tem que resolver isto, portanto... É moda portuguesa, isto desenrasca. Exato, mas chegou lá o segurança e disse, não, a senhora pode estar aqui, tem que ir embora. E o outro dia, de manhã, vou-me reprimir do chefe, não, às 4 acabou. Hoje às 8 retomamos outra vez o assunto, né? Portanto, mas e em Portugal vendeu-se muita... Eu estou a dizer porque estou a sentir isso na pele ultimamente, né? Mas é a sociedade toda. Eu já ouvi muitas pessoas dizem, o meu horário é até às 5, mas se eu sair às 5, sobretudo no privado, não entramos aqui em questões, mas se eu sair às 5, as pessoas ficam a olhar, olha, já lá vai. Ou seja, criou-se muito esta ideia, não, temos que trabalhar. Então, mas eu tenho o dever da família, não é? Não, a família, então, olha, ainda também em dezembro. Uma creche em Braga, um modelo. Pronto, eu percebo que há profissões e há turnos, e não estou a criticar aqueles pais, mas um modelo de uma creche que está aberta das 6h30 da manhã, creio, à 00:30. Os pais trabalham por turnos. Pronto, os pais estavam felizes, tinham ali, que as crianças, até uma mãe dizia, pronto, pelo menos ela, como se habitua aqui a estas pessoas, não tem que andar depois a 1 hora de ir para outra pessoa, pronto. Mas ainda assim, acho que há muita coisa a repensar. Há muita coisa a repensar. Porque... É assim que vai se construindo uma sociedade não, cada é vez mais isso, egoísta. É isso, Débora. Mais É isso individualista. mesmo. Essa ideia é curioso pensar na vida... Estávamos aqui a falar da vida religiosa, que se faz em torno também da vida comunitária, né? Eu tenho esse espírito de comunidade muito forte dentro da vida religiosa e que, embora elas façam uma opção por vocação de viver a solidão e algumas regras até mais incompreensíveis, né? Vamos dizer assim, Então, são mais austeras. exatamente. Há ali dentro um senso de comunidade tão forte Sim. e essa experiência da solidão consigo e com Deus também ajuda a encontrar forças para cuidarem-se uns dos outros. Eu me lembro de um fato, quando vivi em Fátima, éramos muito próximos das carmelitas, das irmãs do Carmelo de Fátima, e havia uma irmã acamada dentro da clausura. E um dia, a conversar com a Madre Margarida, ela dizia, somos nós que cuidamos da irmã, nós estamos aqui para ela, estamos aqui, esse espírito de comunidade que existe dentro desse contexto de vida consagrada, religiosa, e sobretudo no meio daquelas que escolhem por viver uma solidão assim tão forte, tão extrema, mas também que existia na nossa sociedade há uns bons anos atrás, né? Essa coisa da vizinhança, dos vizinhos que se conheciam, que se ajudavam, da entreajuda, e que hoje vai se perdendo também. Esse sentido de comunidade tem faltado na nossa sociedade, né? É aquilo que o padre dizia, entramos num prédio, moramos todos ali e a única coisa
que diz que nós nos relacionamos é o bom dia, boa tarde, boa noite, mas nós não sabemos a fundo o que se passa dentro daquela casa, como podemos ajudar, não há um interesse genuíno também, né, autêntico, não só por querer bisbilhotar a vida dos outros, Sim. mas esse sentido de comunidade, né, que falta. Atenção, eu aqui no texto eu chamava a atenção para uma coisa que me parece que devemos ter em conta. A solidão é sobretudo para a terceira idade. E quem mais razões teria para não estar só é o pessoal da terceira idade. No entanto, se a solidão é mais um assunto de terceira idade, o que é que significa na primeira idade e na segunda idade a solidão? É o gosto que as pessoas têm por estar sós. Aí sim, têm gosto. Porque não estão sós. Claro. De facto, têm o seu telemóvel. E isso aqui cada vez mais ajuda as pessoas a se isolarem, a gostarem de estar sozinhas. A isolarem-se. Exatamente. As pessoas novas querem estar isoladas. sós. Para quê? Para poderem fazer aquilo que lhes apetece consoante a máquina lhes dá a resposta. E isto leva a que também aconteça que depois, mais tarde, já quando não podem usar estas máquinas, como é que é? Dá-me uma pena quando, por exemplo, entramos num restaurante, vocês devem ter essa sensação como eu, e estamos a tentar comer, e olhamos ali para a mesa do lado com 4 pessoas, ainda que sejam 2 crianças e o pai e a mãe, cada um com a sua máquina. Todos contra. Ninguém está com ninguém. Mas isto é a camada nova, que se isola, mas não quer estar solitária. Por isso, atenção, é que as pessoas falam nos amigos Virtuais? amigos virtuais, que é Sim. amigos do Facebook, das redes sociais. Agora, pior é a realidade dos amigos que a inteligência artificial cria. Sim. E já há casos terríveis, terríveis. Isso é só por assim, porque Mas isto está a dar os primeiros passos. Né? ó Pedro, mas Assusta, porque quem tem conhecimentos técnicos, está a dizer atenção. Isso é que me assusta, né? Que eu não tenho conhecimentos técnicos, mas gosto de ouvir as opiniões. E assusta, atenção, o que é que se está a criar? Solidão. Uma coisa é a solidão vivida, de quem realmente está só e não tem outra maneira de estar de outra maneira. Sim. E contava com amigos que não virtuais, mas reais, e não os tem. É a terceira idade que está a ser vítima disto. Infelizmente. Sim, Estas camadas da primeira e da segunda idade, sei lá, até aos 40, 50 anos, por enquanto as máquinas derem amigos virtuais, claro. E depois os amigos virtuais são o quê? Quem está presente em algum momento? Não. Isto é uma solidão. E quando se acaba a bateria? Aí está bem. Ou a internet? Curiosamente, ainda assim, vai havendo sinais de esperança, pronto. Sim. Mas, e não só, como o Sr. Conde dizia, bem, e há que fazer justiça, que há muitas pessoas que se entregam, como há pouco falava do seu sindicato. Mas pronto, mas há muitas pessoas que se entregam. Não, e não só, e se calhar não só no âmbito religioso, também há que fazer justiça, né? Porque há muitas associações de filantropia e que até nem tem nada a ver com a religião, mas por filantropia, por solidariedade humana, porque pelo menos levantam o olhar e dizem, está ali um outro que precisa, né? E também não se quer deixar convencer, eu volto a insistir, porque vou ficar com ela, Sr. Cone. A solidão, querem nos convencer que a solidão é a essência da condição humana, e não é. E não é. Mas querem nos convencer disso, e mais nos convencer, está tudo a trabalhar para isso, né? Está tudo a contribuir para isso. Nascer sozinho, atravessar a vida como um ser sozinho e no fim morrer sozinho. Exatamente. E esta do morrer sozinho, não é por nada, mas olha que as pessoas mais idosas, eu falo por experiência própria, da minha relação com muita gente já idosa, é um dos medos que têm, é de morrerem sozinhos. Exatamente. Se há um medo, é sinal de que na natureza da própria pessoa a solidão não é... Claro, senão a pessoa estava a descansar. Não é condição. Por isso, aquelas 3 palavrinhas que eu utilizei, problema da solidão, a identidade da pessoa perde-se. Ninguém lhe liga.
A questão da compreensão também não interessa. E a questão da compaixão. O pessoal de fora não tem compaixão de ninguém. Isto está a acontecer. E se agora nós estamos a ver isto quase num princípio, é possível que daqui a uns poucos de anos, mas mesmo poucos, a coisa seja pior. Sim, sem dúvida. E então a solidão vai ter estas características que são a sensação de distanciamento, de abandono, de rejeição, De não pertence. de insegurança, de não pertença, é verdade, de ansiedade, de falta de esperança, de convencimento de inutilidade, de insignificância. E depois dá as depressões, as doenças e, em muitos casos, dá o ressentimento. E esta do ressentimento, como é um aspecto mais psicológico de outra maneira, também já tenho ouvido, vou chamar-lhe queixas de pessoas. Tudo o que eu fiz pelos meus filhos e agora não me ligam. Tudo o que eu fiz por aqueles amigos e olha, abandonaram-me. Tanta coisa boa que eu fiz por... Este ressentimento traz uma tristeza muito maior e leva a pessoa a verter muitas lágrimas. Agora aqui não vou dizer de solidão, vou dizer de saudade de uns tempos em que a pessoa se doava aos outros, pensando também que iria ter retorno, e não tem. E isto causa uma tristeza tão grande nas pessoas. É uma decepção. Tá? É uma decepção, é isso tudo, é verdade. O Sr. Cónigo aqui, agora quando falava de... vamos começar a ver cada vez mais, né, esta perda de identidade, a ausência de compreensão, a solidão. Hoje em dia, as redes sociais não têm só coisas más, partilham conhecimento, né? E eu, às vezes, como sou curioso, desde pequenino, gosto de pesquisar realidades sociais. Não gosto muito de ficção. Agora, gosto de conhecer o mundo, já que não tenho dinheiro para viajar e conhecer no local, gosto de conhecer o mundo. E numa destas pesquisas... mas há pessoas que têm a possibilidade e conseguem fazer isso. Então há um indivíduo, não sei, apanha só 1 ou 2 episódios, mas que depois retrata, o objetivo dele é retratar também várias questões que chocam mesmo, né? E aquelas ficou e choca. E não passa nas notícias. Hong Kong. Hong Kong é o paradoxo. Muito ricos e pessoas que podíamos dizer, não viver na rua. E era o que ele mostrava. Estas pessoas não vivem na rua. E então mostrou exatamente, né, um prédio, mas claro, porque há uma zona rica, os casinhos, e financeira, e depois há outra zona, lá na parte da ilha. E nessa zona são colmeias autênticas. Mas colmeias autênticas. Autênticas. Eu pensava que isso... Já tinha visto no Japão, existem hotéis cápsula. Para a pessoa dormir assim umas horinhas. Como eles têm muita mentalidade do trabalho, às vezes nem vão a casa e vão ali só estender-se um bocadinho e ter uma espécie de cápsula para dormir. No Japão já existe, como tem pouco espaço, existe isso. Mas pronto, isso aí é uma noite, é uma coisa que acontece. Ali não. Ali, este estúdio, que as pessoas em casa se calhar pensam que é muito grande, não é muito grande, mas se querem este estúdio, e aqui, em metade deste estúdio, se calhar viviam... Cabe 3 pessoas. Sim, porque as pessoas vivem assim por patamares, mas sem exagerar. Ele mostrava e depois falou, foi acompanhado por alguém, pessoas que tentam quebrar aquilo, mas é a realidade lá do país. As pessoas, o espaço é o espaço de ter um colchão, ao fundo ter uma televisão e a cabeça bate, não se conseguem levantar, só está sentadas. Não conseguem estar de pé naquele espaçozinho. E isso é a casa. Ou seja, aquilo é não sei o que eu chamar... uma gaveta. Aquilo é uma gaveta. Já há muito tempo em relação a Hong Kong. E depois tem uma espécie de janela e aí a pessoa pode... Mas o que eu realmente refletia sobre aquela realidade é o que o Sr. Cónigo dizia aqui. As pessoas estão ali e estão numa zona altamente... Cada prédio é uma aldeia no Alentejo, né? Sim. Ou seja, tem milhares de pessoas, mas as pessoas estão completamente sozinhas. Sim. E estes sentimentos que agora o Sr. Cónigo falava de a solidão, distanciamento, abandono, rejeição, insegurança, ansiedade, falta de esperança, tudo isto, convencimento de inutilidade, ele, não sei se é jornalista, pronto, esta pessoa, depois, pronto, tentou falar com alguém e uma pessoa, até já já mais idosa, não?
E pronto, para tentar perceber. E era o que ela dizia. Não, ela testemunhava estes sentimentos todos. E E ele até dizia, mas aqui as pessoas pelo menos, pronto, já que estão todos um bocado na mesma condição, né? Como é que é? Não, isto aqui, cada um está na sua vida. Às vezes é discussões, frequentemente, né? Portanto, não há ali gestos de olha, estás doente, ajuda, nada. Né? As pessoas estão completamente... Mas é uma coisa... desumano. É desumano. Ora É bem, uma coisa... atenção. Mas eu desumano queria total. só... Não, mas é só para dizer uma coisa, para Sim. completar esta ideia. Nós estamos a pensar à moda europeia. Europeia, é isso. Eles pensam de outra maneira. De outra maneira. Por isso a gente pode comentar, ou Sim. melhor, pode observar e Exatamente. dizer o que se vê, Exatamente. mas não dar uma opinião negativa sem mais, porque a nossa mentalidade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, Pronto. sim. Não, mas agora eu posso dar a opinião, exatamente. Mas o que me chamou a atenção foi o que o Sr. Cónigo aqui fala, estes sentimentos, o testemunho daquela pessoa testemunhou estes sentimentos todos. Não é? Portanto, eles podem ter a mentalidade e têm, mas agora são seres humanos. E o sentir a solidão, sejam com que seja numa aldeia do Alentejo, os sentimentos são os mesmos. De quem se sente verdadeiramente sozinho. Na terceira idade ainda acontece o facto das pessoas assumirem para si, né, essas Sim. coisas, a solidão, a não pertença, o facto de serem tratadas como um peso, uma despesa, um número. Sim. Isso nos hospitais, o Sr. Cónigo descreve aqui, o doente da cama tal, Sim. é um número. Sim. E a pessoa assume para si também essas coisas e acaba por se sentir também um fardo. O que eu estou a fazer aqui? Exato. Sou um peso. Né? Então, tá sozinha, sente-se sozinha, mas também assume para si esse sentimento de que se calhar não devia estar aqui. E talvez aí nasça essa realidade dos suicídios e das doenças também psicossomáticas, que há muita somatização nessa fase, nessa altura. Eu era só para completar também uma ideia aqui do Pedro, quando ele falava em Hong Kong. Eu uma vez li, foi uma observação feita por um jesuíta que foi lá missionário e depois cá em Portugal, e comentava assim: dizem que Paris é a cidade-luz, que a cidade-luz era Hong Kong. Naquelas casas, de dia ou de noite, não havia sítio nenhum onde houvesse escuridão. E eu fui saber porque é que de noite as luzes estão sempre acesas. Até as pessoas não dormem. Dormem, sim senhor, com a luz acesa, e aquilo é assim às prestações. Tu vieste do trabalho, agora dormes, por exemplo, 3 horas, na mesma cama, quando tu te levantas, deita-se outra, e depois deita-se outra. Quer dizer, a casa tem sempre uns apartamentos com luz, porque toda a gente está a entrar e a sair. Sempre. Isto é terrível. É uma mentalidade... Mas isso, quer dizer, é o contrário de uma solidão. Exatamente. De isolamento. Ou melhor, é isolamento social, apesar de estarem todos juntos. Exatamente. E cada um vive a sua vida solitária. Exatamente. Não comunica. Não tem capacidade, nem possibilidade de comunicar. Nem possibilidade. É isso. Infelizmente, isto é muito verdade. Infelizmente também é a realidade do nosso país, e antes de terminar, estamos quase a terminar, mais 3 minutinhos, mas ainda só fazer aqui justiça, porque acho que há um programa que é feito, e não é uma instituição religiosa, é uma instituição militar, a GNR, que já há vários anos, há mais de uma década, faz este programa da campanha de combater o isolamento, sobretudo da terceira idade, que é o que o God fala. Pedro, isolamento não é forçosamente solidão. Sim, mas pronto, vamos identificar. Eles caracterizam as pessoas que vivem ou sozinhas, pronto. Mas é fazer a justiça desse trabalho que eles fazem, sobretudo aqui no Alentejo, mas é em todo o país. Depois até fazem uma estatística e os números ajudam-nos a perceber, não é? E infelizmente não diminui, né? Apesar de nesta camada da população, depois há pessoas que vão falecendo, mas ainda assim são números e andam sempre na casa, a nível nacional, andam na casa, o último que eu tenho na cabeça, cerca de 50 mil pessoas
na terceira idade Aqui. que vivem sozinhas ou isoladas. É assim que é caracterizado, Sim, sim. mas que é muito meritório. Não, mas porque o isolado não, é o isolado no espaço. não fazem É um só... aqui, outro não Exato. sei aonde, outro não sei aonde. Mas a Genermas não faz só o que eles chamam o censo sénior, não fazem só esta estatística, mas é por isso que aqui fez essa justiça de depois regularmente as patrulhas têm também essa missão de, ao fim e ao cabo faz também parte, mas eles podiam fazer o seu trabalho, olha, ali vive alguém, mas não nos diz, mas houve essa preocupação de há uns anos para cá de incluir isso também, e é um trabalho muito meritório, e por isso é que também acho que é um desafio que é lançado a toda a sociedade, e falava da igreja, e felizmente há grupos, mas eu acho que deveria haver muito mais, né? Nas nossas comunidades, quer nas várias pastorais que já existem, e eu sei que existem, né? E que o trabalho não é noticiado, mas que é feito, e isso é que é importante. Mas ainda mais esta pastoral do acompanhamento, e sei que há, né? O acompanhamento aos doentes, a visita aos doentes, a Sociedade de São Vicente de Paulo, a Cáritas, e tantas outras, não quero estar a nomear para não ser injusto, mas devia ser cada vez mais, e é cada vez mais uma preocupação também da pastoral da Igreja, sobretudo aqui na zona onde vivemos, de acompanhar e de estar atento. E sei que existe, mas é também uma chamada de alerta para todos nós. E com Estou muita Cónigo, um minuto para terminar. Ou menos. menos. Eu só queria dizer uma coisa que também faz parte da minha vida artística. Claro. Pronto, que lhe querem. Que é o quê? O acompanhamento de pessoas quando morrem. Sim, é por acaso. Os funerais, Exatamente. dá-me pena ver tanta gente que é enterrada com uma, duas, três pessoas a acompanhar. Mas já dentro da igreja, há grupos organizados que têm essa preocupação, não é? Sim, mas agora a gente também pensa assim, quais são as pessoas que acompanham? Também são pessoas idosas, isto é, quem teve mentalidade, Sim, exatamente. não de solidão, mas De acompanhamento. do quarto mandamento, honrar pai e mãe, e neste caso é honrar quem é digno por ser pessoa humana. É verdade. E é no caso de ser pessoa humana que isto é que, enfim, o pessoal novo. Temos que humanizar os humanos. Os funerais. De dia não vão estar nas aulas. Humanização dos humanos. Os papás estão a trabalhar. Não vão. O que é verdade é que a gente fica assim espantado. Como é que é possível não haver estes cuidados mínimos que era necessário haver? Tenho pena. Por isso, a solidão mata os vivos. É mesmo. E conserva mortos os mortos. Mas não traz para os vivos a ideia de que o importante não é o que mata, é o que dá vida e o que a conserva. Portanto, a solidão mata, temos que arranjar o contrário da solidão, que é para podermos viver todos. Que bom que era, não é? Era. Muito bem. Sr. Cónigo, Débora, assim que nos veio e ouve, muito obrigado por este reflexo e até ao próximo, se Deus quiser.